No caso de algum animal que tenha sido apreendido, o que acontece com ele depois? Bom, primeiro vai ser feita uma avaliação nesse animal, né? Todos os animais que são apreendidos pela Patran, né? Eles são imediatamente encaminhados à Universidade de Caxias do Sul, até o zoológico, onde eles vão ser avaliados. Tá? Então, se esse animal apresentar condições de soltura, e ele pertencer à nossa região aqui, obviamente, esse animal vai ser solto imediatamente, né, no meio ambiente. Em não havendo essa possibilidade, os animais são então encaminhados para o IBAMA de Porto Alegre, normalmente para o Zoológico Sapucaia, né? E aí lá vai ser então feita a avaliação e esses animais ou vão ser encaminhados para criadouros legalizados ou criadouros conservacionistas, ou então eles vão permanecer no zoológico. Porque se o animal não apresentar condições de soltura, obviamente você não vai poder devolver ele ao meio, porque ele não vai sobreviver, né? Ele foi, na verdade, adaptado ao cativeiro, não sabe se alimentar sozinho, e ele não vai ter êxito aí na sua sobrevivência. Gostaria que tu falasse um pouquinho, então, pra gente, contasse um pouquinho da tua vida profissional, no caso, quanto tempo faz que tu tá na brigada, né, na parte ou na Patran, quanto tempo faz que tu tá na Patran, e que tu contasse um pouquinho pra gente, se tem algum caso que te chamou mais atenção durante esse tempo que tu tá trabalhando? Bom, a vida de policial militar, né, ela já tem os seus 15 anos. Desses 15 anos, 12 anos são dedicados à área ambiental. Então a gente já tem uma certa experiência aí no trato com essas questões. Já vimos inúmeras situações que nos chocaram, né? Mas eu acredito que até hoje, assim, a que me chamou mais atenção foi durante o cumprimento de um mandado de busca e apreensão, aonde eu acabei identificando uma ave congelada dentro de um freezer, e por ter uma coloração bastante variada e esverdeada, um colorido bonito, eu imaginei que alguém havia congelado o papagaio. Mas, para minha surpresa, quando eu coloquei logo abaixo da torneira, que é necessário descongelar, identificar a espécie para fazer o nosso auto de apreensão, eu acabei me chocando um pouco porque não se tratava de um papagaio. Infelizmente, nós tínhamos um conjunto de aves formado, na verdade, por 8 beija-flores que haviam sido abatidos, então, pelo autor do fato, né? E eles estavam congelados para possivelmente depois serem consumidos, né? Eu posso te garantir assim que de tantas coisas que eu vi, essa foi a que mais me chamou a atenção em função da espécie, da beleza, do carinho até que eu particularmente tenho por essa ave, pelo tamanho, e você vê 8 beija-flores ali congelados para serem consumidos, não tem como esquecer. Dando continuidade, então, à nossa matéria de hoje, estou aqui com o Sargento Gustavo. Eu gostaria, então, de te perguntar por que as pessoas acham que as pessoas que cometem, no caso, um crime contra a fauna, contra a flora, não recebem uma punição apropriada ou até não recebem punição? Veja bem, não é que as pessoas, o infrator, ele não vá ser punido, né? É que muitas vezes a nossa atividade ela não aparece na mídia, não aparece nos meios de comunicações, né? Mas com certeza, quando o policiamento ambiental, através a Brigada Militar, através do policiamento ambiental, atua nesse tipo de fato, a gente encaminha para o Ministério Público as ocorrências, né? E aí sim, o Ministério Público, com a força que ele tem, ele vai chamar esse infrator para responder ao processo criminal, a infração criminal que ele cometeu. E além disso, quando nós flagramos uma atividade criminal e ela, com a previsão legal de ser uma infração de menor potencial ofensivo, a gente caminha direto para o Juizado Especial Criminal. Então, essa ocorrência, né, é marcada uma audiência e essa pessoa vai transacionar com o Ministério Público e vai sofrer sim uma sanção, né, criminal. Porque a pessoa que comete um crime ambiental, ela é punida em 3 esferas: na esfera administrativa, na esfera civil e na esfera criminal. Então, às vezes, essa demora
no procedimento, muitas vezes, que o infrator recebe, pode transparecer para a sociedade que ela não está sendo punida, né? Mas, num segundo momento, aquela pessoa que comete um crime, ela vai sim, então, ser responsabilizada nessas 3 esferas, né? E isso pode demorar algum tempo, mas com certeza ela vai sofrer uma sanção. E essa sanção, ela não é só a parte do crime, porque o crime no meio ambiente, ele muitas vezes ele é transformado numa outro tipo de pena, né? E não na pena de detenção ou de reclusão. Então, muitos empreendimentos, muitas empresas que cometem um crime ambiental, principalmente empresas grandes, né, elas têm uma grande preocupação que é com a questão da sustentabilidade. Então, muitas delas deixam de receber algum tipo de certificado, algum selo de garantia quando cometem um crime ambiental, né? Então, em cima disso é que eles também podem sofrer esse outro tipo de sanção, né? Que não seria só a questão da pena em si, né? A pessoa... Então, esse tipo de sanção também é muito grave para o grande empreendedor hoje em dia, né? Então, as pessoas que cometem a infração, elas têm, sim, uma grande margem de possibilidade de sofrer consequências em cima disso, né? E a população em si, ela tem que ter o respaldo de que ela pode, sim, informar os delitos para nós, informar quando elas presenciam algum tipo de crime, que na medida do possível o nosso órgão ambiental ele vai fiscalizar, né? A Brigada Militar, através do policiamento ambiental, vai fiscalizar. E nós temos que contar com a sociedade, porque é através dela, através da sociedade, é que a gente consegue atuar, né? Porque todos nós somos responsáveis pelo meio ambiente e a gente depende muito dessas pessoas que denunciam para nós, porque a maioria das nossas ocorrências são em cima de denúncias, né? E as denúncias, elas têm fundamentação e a gente sempre vai fiscalizá-las e vai verificar. Tá certo, gostaria então de agradecer a tua presença hoje no Amigo Bicho, né? Agradecer o pessoal de casa que nos assiste. Lembrando então, se ficou qualquer dúvida, pode mandar um e-mail para o nosso programa ou também tá entrando em contato aqui com o pessoal da Patran. Muito obrigada e a gente se vê na próxima semana. Até lá! My life is brilliant. My life is brilliant. My love is pure.